Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o meu relato de amamentação. Eu acho que a última vez que eu apareci aqui no canal falando, né, sobre a minha gestação ou sobre o nascimento do Benício foi nesse vídeo aqui. E agora o Benício já está com 5 meses, ele tá até aqui, ó, dormindo aqui na babá eletrônica, ele tá no cochilinho da tarde dele. E aí eu aproveitei pra gravar pra vocês. Mas ele já está com 5 meses. E aí, depois desse vídeo, já se passou muita coisa, inclusive o parto. Eu até pensei se eu faria o relato de parto no lugar do relato de amamentação. Mas o meu parto foi muito tranquilo, tem até um teaserzinho, né, tipo um filminho do dia do parto. Foi uma cesárea agendada, porque eu tive algumas complicações. Mas eu posso falar também depois com vocês, se vocês quiserem saber sobre o meu relato de parto, como foi a minha experiência com a maternidade, com a cesárea em si. Deixa aqui nos comentários ou dá um like nesse vídeo, que eu vou saber que vocês querem saber sobre esse assunto. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu relato de amamentação, porque eu não imaginava que a amamentação em si é o momento mais difícil da maternidade. O puerpério não foi difícil pra mim. A gestação não foi difícil, mas não foi assim traumatizante. A cesárea, o pós da cesárea não foi difícil assim pra mim. Agora a amamentação, até agora, né? O Benício começou a introdução alimentar agora, mas a gente teve bastante desafios. Inclusive uma PLV, né, que pra quem não sabe é alergia à proteína do leite. Então, tivemos várias dificuldades aí e eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo. Eu tô sentada aqui no chão da sala mesmo, porque se eu não sento pra gravar, não vai sair nunca esse vídeo. Aproveitei que o Benício tirou um cochilo e geralmente esse horário agora é de tarde. Agora são 4h30 da tarde, é um momento que, umas 3 e pouquinho, é um momento que ele tira um cochilão. Ele vai até umas 5h30, 6 horas da tarde, por aí, pra depois dormir à noite, né? E então eu falei, bom, esse é o momento que eu tenho pra gravar. Tô aqui no chão, com o sofá, o Zequinha aqui tirando um cochilo. E, gente, foi muito difícil a minha amamentação. O Benício nasceu no dia 11 de abril de 2024, às 13h58, se eu não me engano. Pesando 3.800 e pouquinho. Gente, eu sou péssima com isso, tá? Eu sou péssima pra decorar números importantes, mas ele nasceu com quase 4 quilos. E assim, tava tudo correndo super bem. E já na maternidade, eu já comecei a notar algumas coisas estranhas. Por quê? Os meus seios, o bico dos meus seios, eles não são muito grandes. Na verdade, eles são quase achatados, né? Eles não têm aquele bico que é pra dentro, né? O invertido, o meu não é esse. Mas ele é bem achatado. Ele não faz, né, o bico em si. Mas o meu obstetra sempre olhou e falou pra mim que isso não seria motivo pra não amamentar. Então eu fiquei bem tranquila contra isso e segui minha vida. E nós fomos, muita gente falava, ai, raspa com a bucha. E meu obstetra sempre falou, não faça isso. Até porque durante a gestação, nosso corpo fica muito sensível, ainda mais os seios. E aí ele falou, você vai sentir uma dor muito insuportável e não vai mudar em nada. Então eu realmente não fiz e não me arrependo de não ter feito. E assim que eles tiram o bebê, eles fazem todo o procedimento, né, de peso pra ver se tá tudo bem, se tá tudo certo com o nenê, fazem alguns exames lá rapidinho. E em seguida eles já, colocam o nenê pra mãe amamentar. E desde esse primeiro contato que eu tive com o Benício, ele não pegou o meu peito. Tentamos de tudo, a enfermeira vinha e fazia, né, tipo uma pinça com o dedo assim. E o Benício, ele não conseguia alcançar o meu peito e ele não fazia o movimento de sucção. Então ele não sugava, ele ficava tipo parado assim, com a boca no seio. E simplesmente parado, ele não fazia nenhum movimento. E isso foi passando o tempo e eu sempre falando pras enfermeiras, olha, meu filho não tá mamando. Meu filho não tá mamando, mas durante esse período eu ainda estava ali no repouso, né? Porque quando você tem uma cesárea, eles te levam pra uma salinha à parte até o movimento do seu corpo voltar, né? Que a anestesia vai saindo. E aí eu estava lá naquele lugar
E o Benício tava dormindo, porque quando os bebês nascem, eles nascem meio que com uma reserva, né, de estoque de comida, né? Então tava tudo bem, mas eu tentava, várias enfermeiras vinham, meu peito já tava ficando dolorido, porque elas esmagavam meu peito dentro da boca do Benício. Só que quando a gente faz aquela ordenha, né, que a gente aperta o seio assim, saía uma gotinha ou outra de leite. Então o que que acontecia? Elas entendiam que eu tinha leite. E eu também entendia que eu tinha leite, né? Só que meu filho não puxava. E aí, o que eu ia fazer? Eu tinha leite, mas meu filho não mamava. O que a gente faz com essa informação? Nada. E isso foi numa quinta-feira que ele nasceu. Na sexta-feira, por volta de umas 18 horas, ele ainda não tinha mamado. E eu já tinha passado por esse processo de vir uma enfermeira enfiar o meu peito na boca do Benício, ele se esgoelar, eu chorar de um lado, ele chorar de outro, e nada do leite sair assim o suficiente, nada dele sugar, porque ele precisava sugar o meu peito, né? E ele não sugava. Então, até às 18 horas do dia seguinte, ele não tinha mamado. E aí, graças a Deus, Deus enviou uma enfermeira que quando mudou o turno, ela falou pra mim, né, seu bebê tá mamando? Aí eu falei, não, e contei toda a história pra ela e ela ficou desesperada. Ela falou, como assim? O seu bebê não mamou até agora? Pelo amor de Deus, vamos receitar a fórmula pra esse nenê. E aí foi quando, graças a esse anjo, ela foi lá pro médico, porque na maternidade tudo é receitado pelo médico, né? Então ela foi e pediu a receita pro médico. E o médico passou a fórmula, né? No copinho. Eram 30 ml, coitado, desse tamanho, um pouquinho de leite, porque ele era neném ainda. Hoje ele mama em volta de 180, por aí. E ele mamava 30 ml num copinho assim. E aí, quando ela deu, ele já começou a mamar assim no copinho. Só que até no copinho ele tinha a dificuldade, porque eu achava, isso é uma coisa muito importante de se falar, que eu aprendi durante a gestação. Eu achava que os bebês, eles iam nascer com tudo, assim, sabendo fazer tudo. Algumas coisas instintivas, eu digo, né? Então eu achava que sugar e mamar ia vir no instinto dele. Mas não, tudo é aprendido. E o Benício não sabia sugar. Quando a gente colocava o copinho na boca dele, ele precisava fazer um movimento que a gente chama de tipo uma linguinha de gato, assim, ó. Então o copinho tá aqui, ele precisava enfiar a língua aqui e jogar pra trás o leite. E ele não fazia isso. Ele não sabia fazer esse movimentinho com a língua, né? É igual o gato toma mesmo, assim, de dobrar a língua e jogar pro fundo da garganta pra engolir. Então, muito leite caía pra fora, assim, mas a enfermeira tinha todo um jeitinho de recolher o leite de novo e até ele ir pegando o jeito de mamando. E eles davam no copinho por causa de confusão de bico, né? Que eles acreditam que se o nenê pegar na mamadeira, ele nunca mais vai pegar no peito. Mas aí também entra a questão de que eu dei a chupeta pro Benício, porque ele ficou internado um dia, porque ele tava com icterícia, ele nasceu bem amarelinho, e aí eu tive alta e ele não, mas eu fiquei lá acompanhando ele, né? Então ele ficou de banho de luz. E eu não gosto nem de lembrar que foi um momento horrível. Ele nem tava sofrendo nem nada, mas pra mim parecia que era um lugar horrível, que ele tava super desconfortável. E ele ficou mamando enquanto nós ficamos 5 dias internados lá na maternidade. E ele ficou esses 5 dias mamando no copinho. E tudo bem, quando a gente voltou pra casa, a gente voltou num domingo, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. E aí, na segunda-feira de manhã, eu falei pro Rafael que eu queria ir no banco de leite, que tem aqui em Guarulhos, que é a minha cidade, que é um lugar, né, o banco de leite humano, que lá tem várias enfermeiras que te auxiliam na amamentação. Porque como eu comecei falando no início do vídeo, a amamentação não é instintiva, gente. Tem bebês que vão simplesmente pegar o peito e mamar, tem bebês que não. E também tem bebês que pegam errado, então dói muito. Tem mães que o peito empedram e você chega lá e elas te dão todo o auxílio, toda a ajuda possível. E realmente eu cheguei lá na segunda-feira e elas me ajudaram muito. Só que o Benício realmente não pegava, gente. Era assim... Ai, eu não gosto nem de lembrar, porque eu sofri muito. Segunda, terça e quarta desses dias que eu voltei pra casa foram os piores dias da minha vida, assim. Sem dúvida, disparada, porque eu tava com os hormônios no talo. O Benício, eu ainda tava me acostumando. O Benício sempre foi um bebê bem tranquilo. Só que o Benício não mamava, ele mamava no copinho e é um saco
dar mamar no copinho. E a gente tentava dar o mamar pra ele na seringa, na colher, em tudo. E não fluía, gente. Não era uma coisa que fluía. E aí, quando eu fui lá no banco de leite materno, elas me ajudavam, mas assim, elas pegavam o meu peito, faziam de novo aquela pinça e enfiavam na boca dele. E esse menino se esgoelava loucamente, ele ficava roxo. Porque elas enfiavam mesmo meu peito dentro da boquinha dele, assim, que ele abria até não aguentar mais a boquinha, e elas enfiando meu peito como se, tipo, aquilo fosse ser o suficiente, não era. E aí eu chorava muito, e ele chorava, elas tentando fazer, eu chorando aqui, o Rafael doido aqui olhando, também querendo ajudar, e o Benício se esgoelando. E a gente foi no banco de leite 2 ou 3 vezes, e era o mesmo processo toda vez que a gente ia. E aí ele até pegava, gente, ele às vezes sugava um pouquinho, mas ele dava tipo umas 2, 3 sugadinhas e soltava e abria o berreiro. Ele chorava sem dó nem piedade, ele chorava muito de ficar vermelho e não querer pegar mais. E aí falaram, né, que podia ser o maxilar preso, e aí também tentavam me enganar, falando que ele estava com confusão de bico, só que isso não tinha como ser verdade, porque eu fui dar a chupeta pra ele no 4º dia, então ele já tinha 3 dias que ele não pegava no meu peito. Então não tinha como ser confusão de bico se antes dele ter um bico ele já não sabia mamar no meu peito. E aí a gente chegou até a passar com a... como que é o nome? Pediatra. A gente chegou até a passar com a pediatra lá do banco de leite. E ela auxiliou bastante a gente, ela tentava... Gente, todo mundo ensinava. Faz a pega, mãe. Faz não sei o quê, põe ele assim. A gente tentou aquela posição normal, né? Ele deitadinho aqui, com a almofada embaixo. Aquela posição cavalinho, que é ele em pé. A gente tentou ele invertido. Só usava de ponta cabeça, gente. A gente tentou absolutamente tudo. E aí, durante esse processo, eu ainda tinha um pouco de leite quando acontecia a ordenha. E eu comprei a bobinha manual, então eu tentava tirar com a bombinha. Mas realmente saía pouquíssimo leite, assim, pouquíssimo. Saía coisa de 30 ml na ordenha. Ficava, gente, todas as noites que o Benício dormia, ficava eu e o Rafael. Eu ordenhando de um lado e o Rafael ordenhando de outro. Pra ver quanto... Pra não deixar secar também, né? Pra ver quanto saía. Porque aí eu queria congelar e dar pra ele pelo menos o colostro, que é muito importante. É colostro? É, né? Aquele primeiro leite que sai, né? Aquele líquido que sai antes do peito. E eu consegui. Dei algumas vezes pra ele, mas foi um processo muito sofrido, gente, porque nem com a bomba, nada. Tanto que um amigo nosso emprestou uma bomba que ela tem um motorzinho, eu vou deixar a foto dela aqui, é uma bomba caríssima, ela é uns R$2.000, ela tem um motor mesmo, gente, ela é um motor. E mesmo assim, saiu 60 ml nessa bomba. Ela sugava com uma força que eu segurava assim, saía o suor aqui na nuca, assim, de tão forte que ela sugava. E nem assim saía o meu leite. Então eu cheguei à conclusão de que eu não tinha leite. Mas até eu chegar nessa conclusão, houveram alguns outros processos. Depois de muito choro, depois de muito custar, teve um dia que eu chorei muito, gente. Foi um dia, assim, desesperador. Eu acho que foi a terça-feira que a gente tava em casa. Eu sofri muito, eu chorei muito. Meus pais estavam aqui em casa, o Rafael tava aqui em casa. E aí a gente falou, chega, vamos dar a fórmula pra esse menino na mamadeira. Porque antes a gente tava dando a fórmula no copinho. Vamos dar na mamadeira. Gente, quando a gente colocou a mamadeira na boca desse menino, parece que, tipo, Deus tirou toda a confusão da casa com a mão, assim. Parece que ele fez assim... Acabou, virou uma paz essa casa, virou uma paz esse lar, virou uma paz a minha vida, virou tudo, se acalmou, gente, o bebê se acalmou, eu me acalmei. Nossa, dava pra ver os passarinhos voando, tipo Branca de Neve, assim. Mas foi uma paz quando a gente colocou a mamadeira na boca dessa criança, tudo se alinhou. Só que, obviamente, a gente não desistiu, porque eu queria muito que ele tomasse leite materno, porque a gente sabe a importância e os benefícios do leite materno. E também tem muito a questão do preconceito que eu tinha medo de sofrer, na verdade. Não era nem eu que tinha um preconceito, eu tinha medo de sofrer um preconceito por causa de amamentar com fórmula. Existe uma coisa que é pouco falado, mas as mães sofrem muito preconceito. Se você teve um parto cesárea, você vai ter um preconceito da mãe que teve o parto 5, 6, 7 partos normais, porque ela vai se achar muito melhor do que você, porque ela conseguiu parir de parto normal.
se você amamentou na mamadeira, sempre vai ter uma chata falando que, ai, graças a Deus eu não dei fórmula pro meu filho. Sim, graças a Deus você pôde amamentar o seu filho, mas graças a Deus o meu filho ficou saudável e alimentado com a fórmula. Então sempre houve essa coisa na minha cabeça que pairava de, meu Deus, eu não vou conseguir amamentar e as pessoas vão saber que eu tô dando mamadeira. Tanto que eu postava foto do Benício no Instagram e eu ficava, tipo, olhando sempre pra ver se não aparecia a mamadeira de fundo, a fórmula, porque eu tinha vergonha de imaginar as outras pessoas sabendo que eu tava dando a fórmula antes de tentar tudo que eu poderia ter tentado. E aí, na semana seguinte, né, que a gente chegou em casa, a gente agendou até com uma fono especializada em amamentação, porque a gente achou que poderia ser língua presa, né, gente? E a gente passou com uma consulta, foi uma consulta maravilhosa. A fono ficou 1h30 com a gente. Foi uma consulta particular, não foi pelo convênio. E ela ficou 1h30 com a gente lá. E, gente, o Benício mamou. Ele ficou uns 40 minutos mamando no meu peito lá. E mamou. Quando a gente saiu de lá, ele mamou também no carro. Só que ele não ficava saciado, gente, porque eu não tinha leite suficiente. Então, quando a gente chegou em casa, ele mamou mais uma vez ou 2 vezes. E ele se irritava muito. E aí ele não pegou mais, porque ele ficava com fome. Então, foi quando, depois de um tempo, a gente falou, quer saber? Mentira, estou mentindo. A gente já tava desistindo. E aí a gente tinha uma consulta com a pediatra dele. E aí, quando eu cheguei lá, foi a primeira consulta dele e foi aí que, tipo, tudo mudou pra mim. Quando eu cheguei, eu achei que a pediatra, ela ia me dar uma solução, alguma coisa meio mágica, assim, pra que eu resolvesse meu problema da amamentação. Eu achei que ela ia falar, ai, faça isso, faça aquilo. E aí eu cheguei, a doutora Adriana, a gente nem passa mais com ela hoje, a gente hoje tá com outro doutor, mas eu gostava bastante dela. E aí eu cheguei e falei assim, doutora, meu filho não pega peito, doutora, eu tive que dar mamadeira pra ele. Ela olhou pra mim e falou, é mesmo? Tá bom. Eu falei, doutora, mas ele tá tomando fórmula, o que eu faço? Ela, dá fórmula. Se ele tá tomando fórmula, você dá fórmula. E, tipo, isso foi um choque pra mim, porque eu achei que ela ia falar, não, você não pode dar fórmula mamadeira, você tem que dar o leite materno. E eu fiquei, tipo, não é o fim do mundo? Como assim não é o fim do mundo? E eu realmente fiquei bem chocada, assim, com a atitude, tipo, tá bom, foi o melhor pra vocês? Foi o que você conseguiu? Foi o melhor que você conseguiu? Foi o melhor na sua rotina? Você se deu o seu melhor? Sim, eu fiz tudo que eu podia fazer. Então é isso, meu amor, segue sua vida. Foi basicamente isso que ela me disse. E aí ela falou assim, ó, vou aqui te receitar a fórmula de novo. E é tanto que ele tem que mamar. E, tipo, ele não vai ser a primeira e nem a última criança a tomar 100% de fórmula. E foi aí que minha mente fez, tipo... Falei, gente, é isso. Não vai ser nem a primeira e nem a última criança a tomar fórmula. E aí seguimos a nossa vida do Vale Encantado, dos passarinhos cantando, dando a mamadeira pro Benício até o fim do seu primeiro mês. O Benício tomava Aptamil Premium 1, né, desde a maternidade, e a gente seguiu dando até o final do primeiro mês. Só que eu comecei a notar algumas mudanças no Benício. O Benício, ele tava mais irritadinho. Quando ele mamava, a barriga dele fazia um barulho absurdo, assim. Dava pra ouvir o leite caindo na barriga dele. Ele tinha muitos gases, assim. Eu tinha que dar Luftal todos os dias pra ele. E não havia uma consistência, não é consistência a palavra, tipo, não havia uma constância no tipo do cocô dele. Então, num dia tava completamente ressecado, no outro tava completamente solto, no outro não existia cocô, depois uma cor, outra cor. E eu comecei a achar muito, muito estranho, até que aí eu falei, pesquisando na internet, achei o Nan Comfort. E aí eu troquei pelo Nan Comfort, porque eu achei que podia ser, tipo, alguma coisa na composição da fórmula. E durante uma semana ele ficou maravilhoso, bem tranquilo, e o cocôzinho se ajustou. Mas depois de uma semana, veio uma constipação muito grande, assim, que eu tive até que pedir ajuda pra pediatra e ofertar um chazinho de ameixa pra ele, porque, gente,
ele ficou muito constipado, assim, que ele chorava na hora de fazer cocô, ele gritava, o olho dele ficava arregalado desse tamanho, de tanta dor que ele sentia. Ou seja, ele tava ressecado, muito ressecado. E aí a doutora me indicou um chazinho de ameixa pra soltar, só que o chazinho de ameixa, ele não regulava o intestino, né? Então eu troquei, ela me indicou trocar pela fórmula sem lactose pra gente ver se ele era intolerante à lactose. E aí eu fiz a troca, comprei o Aptamil sem lactose e também comprei o Nan sem lactose, porque pra ver qual que ele ia gostar mais. E aí, quando eu dava o sem lactose, melhorava bastante, mas ainda não estava normal. O Benício, ele ficava com sintomas de alergia mesmo. O olho dele muito inchado, como se ele tivesse gripado, assim, o olho inchado, vermelho. A respiração totalmente irregular, o nariz entupido, tosse seca e as fezes, igual eu falei, não tinham uma constância. Um dia ressecado, no outro dia mole de vazada fralda. Então, assim, eu tô falando abertamente porque nós estamos aqui com pessoas que querem saber sobre a saúde de um bebê. E aí eu comecei a perceber que não tava bem. Ele não tava bem. Não tinha como continuar dessa maneira. Ele ficou mais de uma semana com o cocô vazando da fralda. Gente, ele fazia água. Era água de verdade, assim. E eu percebi que ele não tava engordando. Quando a gente fez a consulta de 2 meses, ele tava com 4 quilos e pouquinho. E quando eu comecei a perceber que alguma coisa não tava legal, gente. As fezes líquidas não é normal. O bebê faz realmente uma fezes mais pastosa, mas não líquida, de vazar, pingar no chão, não era normal. Toda vez que ele fazia cocô era uma troca de roupa. E aí eu comecei a perceber um cheiro muito diferente também. E haviam, como se fosse uma gosminha. Ela era pastosa, assim, você fazia assim, ela vinha uma gosma no cocô. E muitos pontinhos de sangue também. E nisso, quando a gente foi na consulta de 2 meses, o menino estava com 4 quilos e pouco, né? E aí, quando eu comecei a perceber que nesse processo da alergia dele, ele não estava ganhando peso, ele tinha engordado. E do nada, eu ia dar banho no Benício, e eu colocava ele aqui assim, que eu dou banho no chuveiro, eu sentia os ossinhos da costela dele, assim, da coluna dele, coisa que antes não existia, o rostinho dele totalmente magro. E a fralda eu fechava muito mais do que geralmente eu fechava antes, né? E aí eu falei pro meu marido, falei, Rafael, o Benício não tá alguma coisa errada, ele tá emagrecendo. Quando eu cheguei no pediatra, houve toda uma explicação, tal, ele não acreditou em mim, que meu filho tava emagrecendo, porque o Benício, ele sempre foi uma criança gordinha, então ele já nasceu gordinho, e ele tem, né, o rosto bem redondo e tal. Só que a mãe sabe, gente, uma coisa que eu falo hoje, sem dúvida, é você que é mãe. Você que é mãe, se você tem a suspeita por algum momento de que alguma coisa não tá certo com seu filho, vai atrás e insiste até que aquilo seja comprovado. Porque a mãe sempre sabe, e ela sabe muito mais às vezes do que o médico. Porque a mãe tá ali todo dia, ela sabe como que seu filho é. E eu sabia que não tava bem com meu filho. Quando eu cheguei lá no consultório, o doutor não acreditava. E quando a gente foi pesar o meu filho, ele já com 3 meses, ele estava com o mesmo peso de 2 meses. Então, assim, ele passou 1 mês sem engordar absolutamente nada. Ele estava com o peso exato de que ele tinha com 2 meses. Então, foi aí que o doutor percebeu, né, por tudo que eu tinha visto, mostrado o cocô, tudo que ele estava vendo ali, que o meu filho poderia estar com APLV, que é a alergia à proteína do leite. E aí foi nessa que nós entramos com o novo leite que ele toma. Ele toma um leite chamado Nelcate. Esse leite, ele é quase um medicamento, na verdade. Eu acho que ele é um medicamento, porque ele é oferecido pelo SUS. Nós pegamos na farmácia popular, é toda uma burocracia para conseguir esse leite, porque ele não pode ter nada de leite de vaca, né? Porque a APLV significa alergia à proteína de leite de vaca. Então, o Benício, ele não é alérgico, não é intolerante à lactose. Ele é alérgico ao leite. A lactose vai vir automaticamente, né? Mas ele é alérgico à proteína do leite em si. E aí, essa questão é uma questão normal que muitos bebês têm, muitas crianças têm.
até adultos têm, porque o leite ele é dificilmente diluído pelo nosso organismo. Ainda mais em um estômago, uma barriguinha que não tem maturidade, que é recém-feita, tá sendo feita ainda, tá crescendo junto com o bebê. Então, só que assim, foi um processo muito sofrido e dolorido. Meu coração de mãe ficava muito preocupada. Mas depois que a gente descobriu a PLV, tudo entrou nos eixos, gente. Realmente ele ganhou assim, ele ganhou 1,5 kg, assim, no primeiro mês que ele começou a tomar. Não, 1 quilo nos primeiros 15 dias, né? Porque depois de 15 dias a gente voltou no retorno com a pediatra. E hoje, graças a Deus, ele vive tranquilamente com esse leite novo dele. E agora ele tá um bebezão de 5 meses com 8 quilos. E já começou as frutinhas e tal. Mas esse foi o meu relato de amamentação. Foi um processo, eu tentei resumir, bem resumido nesse vídeo pra não ficar 1 hora de vídeo. Mas tudo que eu falei aqui foi bem difícil, gente, porque tudo que eu passei, eu estava no puerpério ainda. Então, eu tava controlando os meus hormônios, tava descobrindo uma vida nova, descobrindo a maternidade, me descobrindo como mãe, descobrindo o Benício, né, porque a gente tava se conhecendo ainda. Então, foi muito difícil. Mas o que eu falo hoje, eu até participei de um podcast, que eu posso até deixar linkado aqui, que eu falei bastante sobre a questão da amamentação. Lá a gente ainda não tinha descoberto a PLV, nós estávamos em processo de descobrir. Mas se eu posso deixar um recado pra vocês, é que, mães, façam o que vocês puderem. O que vocês decidirem fazer pelo seu bebê. Eu voltei pra academia, eu faço Muay Thai, eu saio com as minhas amigas, eu passo o dia fora. De madrugada, se ele acorda querendo mamar, eu cutuco o Rafael e falo, vai lá, amor, vai lá dar mamar. E o Rafael levanta e dá. Então, assim, hoje eu vejo que pra minha rotina e pra minha vida, a mamadeira foi a melhor coisa que poderia me acontecer. E se hoje eu tivesse um outro filho, eu daria mamadeira, assim, na maternidade já, não teria dúvida nenhuma. Claro que eu não estou aqui falando que mamadeira é a melhor coisa do mundo, faça isso. Não estou falando isso. Estou falando que pra minha realidade, a mamadeira foi algo muito bom e que hoje eu entendo que eu prefiro que o meu filho esteja saudável, gordinho, crescendo, do que eu continue me forçando a algo que não está acontecendo. Porque eu acho que eu teria sofrido bastante, eu teria sentido muito o meu puerpério, eu teria sentido muito a minha maternidade se eu não tivesse essa flexibilidade de poder dividir o Benício com a minha rede de apoio. Então, se eu puder ajudar vocês sobre a PLV ou ajudar mamães que estão preocupadas por não estar conseguindo fazer algo com o seu filho, eu tô aqui pra falar que vocês não estão sozinhas. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu queria muito ter feito esse vídeo antes, mas eu acho que ele foi feito no momento certo. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, que ajuda muito o YouTube entender que esse vídeo é interessante e relevante. E se você não é inscrito, já se inscreva. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!